sempre o local da dor coincide com a origem da dor. Colega dentista, você já deve ter ouvido falar numa situação clínica conhecida como ponto gatilho, aquela característica clínica relacionada à dor miofacial, ou síndrome da dor miofacial, que é uma situação provavelmente de dor crônica, de cronificação da dor. Mas eu vou contar para vocês a história de uma paciente, para vocês entenderem o quão importante é conhecer sobre o ponto gatilho e as características de sensibilização central que estão envolvidas nele, porque isso pode confundir muito na hora do diagnóstico e até de como você vai conduzir um caso assim. Vamos lá. Essa paciente, ela tem 53 anos. Ela chegou para mim com uma queixa de dor na região de ângulo da mandíbula esquerda e também no ouvido. Ela rodou muitas clínicas, muitos especialistas. E o último especialista antes de me procurar foi um otorrino. E disse a ela: você precisa procurar um dentista especialista em DTM ou ATM para que avalie, porque isso pode ser um quadro na sua articulação temporomandibular. E eis que ela veio para mim. A história dela é a seguinte: ela, ano passado, ela fez 6 meses antes da queixa começar, ela se submeteu a uma cirurgia neurológica para a retirada de um meningioma. Só que foi numa região cerebral que não oferecia muito risco para ela, mas decidiram operar. E na anamnese, né, além dessa situação, ela contou para mim que essa dor, ela não tinha relação com função mandibular. Ela falava, a dor não aparecia, ela mastigava, ela também não sentia dor, talvez um pouco leve. E eu olhei os exames de imagem dela e clinicamente, ela não tinha nenhuma alteração na região orofacial que justificasse aquele sintoma. Nenhum ruído na articulação, a abertura funcionando normal. E aí é quando você deve colocar a sua pulguinha atrás da orelha. Ou melhor, ligar aquela luzinha amarela. De onde está vindo essa dor? Porque nem sempre o local da dor coincide com a origem da dor. E o que é que acontece no caso de sensibilização central? Dor referida. No caso do ponto gatilho, ele vai existir em um local distante da queixa e vai suscitar dor em uma região próxima ali daquele dermátomo, ou até um pouco mais distante. E aí foi quando eu liguei minha luzinha amarela e me perguntei como teria sido essa cirurgia dessa paciente. Em que posição ela ficou com a cabeça? Quantas horas ela ficou com a cabeça inclinada para que o cirurgião pudesse realmente fazer uma cirurgia bem feita, satisfatória. E a partir daí foi quando a gente conseguiu encontrar nessa linha do tempo que o início dos sintomas se deu a partir dessa cirurgia. E eu pensei exatamente na presença de um ponto gatilho na região cervical. Por quê? Porque a região cervical, especialmente C2 e C3, as informações que vêm da periferia, músculos, articulações, glândulas, elas chegam e convergem num lugar muito próximo na região do tronco encefálico, junto com informações que vêm aqui da região facial. E quando elas convergem no tronco, elas podem enganar, né, o cérebro nessa interpretação de onde realmente está vindo aquele problema. Então, eu procurei esse ponto gatilho na região cervical e, pasmem, ela não tinha nenhum problema realmente na ATM. Eu consegui reproduzir a dor na palpação de músculos cervicais. E ela disse: olha aí, doutora, a dor. Eu palpando aqui, apertando aqui no pescoço dela, localizando esse ponto gatilho, que é um nozinho no músculo, é uma parte realmente assim onde você encontra um nódulo e que desencadeou, deflagrou essa dor para a região da queixa que ela trouxe para mim. Então é uma paciente que com certeza ia ser vista como DTM, ia ser colocada uma placa nela, ou passado um anti-inflamatório, ou pedido que ela fosse fazer fisioterapia da ATM, quando na verdade a dor dela estava na região cervical, no pescoço. E aí agora o que eu espero é que você sempre pense que na semiologia da dor a gente precisa considerar principalmente a escuta e tentar montar o nosso quebra-cabeça com fatores como
localização, início, qualidade, duração, frequência, o que é que faz essa dor piorar, o que é que faz essa dor melhorar, e ter esse raciocínio clínico mais apurado para que conduza um caso assim de forma mais satisfatória. E aqui no canal você vai encontrar mais casos como esse, de dores faciais e cervicais, dores crônicas e algumas DTMs também bem mais atípicas. A gente vai falar muito sobre esses mecanismos de dor, sensibilização central e como conduzir melhor esses casos. Se você tem interesse em aprender mais sobre isso, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outros colegas.